Olá! O programa Viva a Vida de hoje traz um tema muito interessante, que é o transtorno do espectro autista, o TEA. E o abril é justamente o mês que traz a conscientização sobre o autismo. E para isso nós vamos conversar com a doutora Lisete de Souza Vidotto. Ela é ex-professora de psiquiatria da Unital, especialista em psiquiatria da infância e adolescente e atua em clínica multidisciplinar com atendimento a pessoas com o TEA. Vamos recebê-la? Doutora Lisete, por favor, se achegue, assim de longe, né? Por favor, sente-se. Muito obrigada por estar aqui conosco, de tirar um tempinho lá do seu consultório, né? Para vir aqui compartilhar conosco esse conhecimento todo que você tem, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o autismo, como cuidar, como tratar. Eu acho que informação é tudo, né, doutora? Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Então, é importante a gente esclarecer para as pessoas por que a gente fala transtorno do espectro, que é um nome grandão, né? Antigamente a gente falava só de autismo. É que agora, estudando mais essa condição, a gente viu que existem vários graus de autismo, né? Desde pessoas que têm um comprometimento muito grande, com muitas dificuldades, até pessoas que têm um comprometimento bem leve. Por isso que a gente fala espectro, porque se a gente fosse comparar com uma cor, que é, por exemplo, a cor azul, que é do autismo, a gente dentro, se eu falo a cor azul, você pode imaginar desde um azul bem clarinho, quase branco, até um azul bem escuro. Então, por isso que a gente usa esse termo para falar de autismo. A gente brinca, né? Existem 1.500.000 tons de cinza, não é verdade? Esse é o espectro, né? Entre o branco e o preto, não é verdade? Doutora, mas o que é o TEA, o transtorno do espectro autista? Então, ele é um transtorno do desenvolvimento, que a gente chama de neurodesenvolvimento. Então, é uma pessoa que tem uma alteração no desenvolvimento, principalmente na linguagem e na interação social. E isso é que caracteriza o TEA, e também essa dificuldade na linguagem, na interação social, acaba acarretando uma série de outras questões, de outros problemas que fazem com que essa pessoa tenha um comportamento diferente, uma dificuldade de adaptação, de enfrentar situações. Doutora, eu vou fazer uma pergunta bem ignorante, mas que eu tenho certeza que as pessoas até querem saber e podem até vergonha de perguntar. Autismo pega? Não, autismo não pega. Autismo é uma condição genética e que a pessoa nasce com essa condição e que no desenvolvimento dela, desde bebezinho, ela vai sendo diferente. Doutora, mas então não pega. Lógico, não é contagioso. Justamente para a gente poder retirar o estigma. Exatamente. Entendeu? E poder retirar o preconceito. Não existe nenhum problema em deixar os filhos brincarem com crianças que são autistas, certo? O autismo, é possível que ele se desenvolva, que ele nasça, vamos colocar assim de uma forma bem simplista, durante o período que a criança já tem 1, 2 anos, ou ela vai nascer, ela já é gerada com esse problema neurológico? Isso, ela já nasce com esse problema neurológico e que ele vai aparecendo no decorrer da infância. Quando ele é muito grave, dá para perceber logo de bebezinho. Quando é um grau um pouco mais leve, ele vai sendo percebido no decorrer do tempo, conforme a criança vai crescendo e a vida vai exigindo mais interação da criança, mais respostas. Então a gente vê que às vezes também existe uma dificuldade das pessoas de perceberem que aquela criança é diferente.
o desenvolvimento dela é diferente. Por isso que a gente está sempre repetindo e alertando os pais, as famílias, para prestarem atenção nas reações da criança desde pequenininho. Porque uma coisa importante que a gente tem que colocar é que, diferente de outras síndromes, a criança com autismo ela não tem uma aparência diferente. Ah, é verdade. Por exemplo, a síndrome de Down tem, né? Por exemplo, as crianças com síndrome de Down têm uma carinha especial, uma carinha característica, e assim como outras síndromes também. Isso não acontece no autismo. E até é muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar, porque às vezes a criança com autismo tem um comportamento inadequado no supermercado ou numa festa de aniversário, e as pessoas não têm paciência ou não entendem, né? Então, é importante a gente poder esclarecer que a criança com autismo, ela não tem uma aparência característica, né? É uma questão de comportamento e que às vezes gera algumas confusões. Pode ser confundido com crianças hiperativas ou com crianças que estejam aí sendo malcriadas, Isso, pode... inadequadas, né? Pode? Pode, isso pode acontecer e os pais ficam muito sentidos quando isso acontece. Né? Porque sim. Às vezes uma coisa que é muito simples para você explicar para uma criança, às vezes para a criança com autismo é muito difícil dela entender, e às vezes algumas coisas no ambiente fazem com que essa criança fique muito nervosa, muito agitada, e aí quem não conhece pode achar que ela é mal criada, mas na verdade não. É que a criança ela tem dificuldade de lidar com situações novas, com muitos estímulos. O que normalmente faz com que a criança com autismo fique impertinente, irritada? Olha, geralmente essas crianças são muito sensíveis a barulho, a situações muito inesperadas, a situações com muitos estímulos. Então, se está num ambiente, por exemplo, às vezes a família está com a criança num supermercado, e aí nesse supermercado começa a ter aquelas locuções de ofertas. Vamos lá, agora oferta relâmpago, ou uma música muito alta, ou até luzes muito intensas. E isso pode assustar a criança e desencadear uma reação ali de agitação e que a gente chama de desorganizar a criança. Aí essa criança tem que ser acalmada, retirada do ambiente, né? Mas às vezes as pessoas que estão ali esperando na fila não compreendem, né? Doutor, o autismo parece que não faz muito tempo que ele foi aí descoberto como doença, não que ele nunca existisse, mas descoberto como doença. Desde quando as pessoas têm já informações sobre o autismo e como cuidar? A senhora sabe? Olha, é que esse conceito ele foi mudando, mas que assim, as primeiras descrições são da década de 40, né, do século 20, né? E que depois é que foram entendendo melhor, e muitas crianças que a gente pensava ser deficiente por causa da falta de comunicação, hoje em dia a gente consegue entender que na verdade é o autismo. Então, esse conceito e a observação dessas crianças foi evoluindo mais recentemente, né? Se a gente for comparar com outras condições, realmente é bem recente. É bem recente, né? Doutora, e a criança que nasce com o autismo, que tem esse problema neurológico, certo? De desenvolvimento neurológico, como a senhora falou. Se ela sofrer algum trauma na sua infância, pode agravar o autismo ou não tem nada a ver? Pode agravar o desenvolvimento da criança. Na verdade, dependendo do trauma, qualquer criança pode ter um comprometimento emocional a partir da situação, principalmente se for uma situação de violência, né? Infelizmente a gente está vendo que é comum. Pode agravar, sim. Porque essa criança ela vai ter menos recursos emocionais para
lidar com a situação, especialmente se é uma coisa constante, né? Doutora, quais os sinais sugestivos de que algo não vai bem ao desenvolvimento do bebê? Isso é muito importante a gente estar sempre reforçando, né? É assim, o ser humano, ele tem uma necessidade de se comunicar, de interagir com os seus semelhantes, né? Então, o bebezinho normal, com 3, 4 meses, ele não fala, lógico, mas ele já tem uma comunicação. Então, a mãe entra no quarto ou se aproxima do berço, a criança agita os bracinhos, agita o corpo, olha para a mãe, né? Interage. E a criança com autismo, muitas vezes, ela não tem essa interação. Ela percebe que tem alguém ali, mas ela não consegue interagir. Depois, a gente vai observando o interesse da criança por brinquedinhos, por outras pessoas. A criança se alegra quando chega alguém da família, ou às vezes estranha, se é uma pessoa desconhecida. A criança, ela se estende os braços, ela quer pegar um brinquedinho. Então, essa é a criança normal. A criança com autismo, ela é uma criança mais quieta, ela pode ser uma criança que tem um pouco de indiferença em relação se a pessoa que está perto dela é uma pessoa conhecida ou desconhecida. E uma coisa muito importante é que, a partir de 1 ano e meio, a criança já começa a desenvolver a linguagem verbal, já começa a fazer uns barulhinhos, ainda não sabe falar, mas já começa, né, fazer um dadá, um tá, né, já começa a ter a intenção de pedir alguma coisa, né, de falar. Então, assim, às vezes tem crianças que chegam aos 2 anos, 2 anos e meio de idade sem falar nada. E as pessoas pensam, mas cada um tem o seu tempo, mas ele é mais tímido. Ele é preguiçoso. Né? É verdade. Então, às vezes, a gente vê crianças que já podiam ter sido estimuladas, mas as pessoas acharam que podia dar um tempo. Então, assim, é importante saber que com 2 aninhos a criança tem que estar falando várias palavrinhas, mesmo que de um jeito errado, mas essa criança ela já tem condições de pedir alguma coisa. Entendi. Doutora, a gente vai para um breve intervalo e já retornaremos aqui com a pergunta seguinte: qual a importância da comunicação no desenvolvimento? O que observar na comunicação de uma criança a partir de 2 anos? Né? Então, tudo isso a doutora Lisete vai explicar para a gente, tá bom? Já voltamos. Eu estou aqui hoje com a doutora Lisete de Souza Vidotto. Ela é ex-professora de psiquiatria da Unital, é especialista em psiquiatria da infância e adolescência e atua em clínica multidisciplinar com atendimento a pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. E esse é o nosso tema do programa de hoje, o autismo. Doutora, qual que é a importância? A gente estava falando da comunicação do bebê com 2 anos, né? O que efetivamente a gente tem que observar na comunicação de uma criança a partir dos 2 anos, né? Às vezes a família demora para procurar ajuda e isso pode, eu acredito, que trazer aí consequências que podem permanecer para o restante da vida da criança, né? O que a senhora pode falar sobre isso, doutora? Então, nós temos no desenvolvimento ao longo da vida uma comunicação verbal, que é a nossa fala, Sim. E uma comunicação não verbal, né, que é a forma que a gente expressa no corpo a nossa intenção, né? Então, quando você faz assim, ou quando você faz assim, ou quando alguém chega e você fica contente, você vai em direção. São comunicações, né? São comunicações, né? Então, a criança, a partir dos 2 anos, ela já tem esse tipo de comunicação.
ela já aponta quando ela quer alguma coisa, ela muitas vezes pega o brinquedinho e leva para o adulto para mostrar, então ela está compartilhando um interesse. E já fala algumas palavrinhas, então com 2 anos a criança fala papai, mamãe, às vezes sai um pouquinho diferente, mas já fala quer água, né? Quer papá, às vezes chama um bichinho, chama vovó, mesmo que essas palavras não saiam nitidamente, mas essas palavras já têm um sentido e já têm uma intenção. Então, isso que a gente espera por volta dos 2 anos de idade. E se a criança não apresenta essa interação ou não balbucia, né, palavras, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo. Não necessariamente autismo, né? A gente tem que ver se essa criança ouve, se tem algum outro probleminha, mas é um sinal de autismo. E quais os profissionais que trabalham com atendimento no TEA? Isso é muito importante a gente estar esclarecendo, né? A criança com TEA, ela precisa de muita estimulação para poder desenvolver todas essas áreas que estão comprometidas, que ela está tendo dificuldade. Então, ela precisa ser atendida por vários profissionais, por psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Tá? As crianças escolares, às vezes, precisam de um apoio pedagógico e fazer um acompanhamento médico também, né? Muitas dessas crianças não precisam de remédio, mas de vez em quando... agora, se precisam, né, tomar remedinho. E esse diagnóstico também é feito por vários profissionais. Então, para o médico, seja o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, fechar esse diagnóstico, ele também precisa da avaliação de outros profissionais, que vão aplicar testes, que vão observar a criança, que vão brincar com a criança, para chegar num diagnóstico mais minucioso, mais preciso. Doutora, qual o teste que faz para identificar se a criança tem o TEA ou não? Então, não existe um teste específico, né? Existem essas avaliações de cada área, então a fonoaudióloga vai avaliar a comunicação da criança, a terapeuta ocupacional vai avaliar a parte motora e assim por diante, né? Dependendo da idade, dependendo da criança apresenta, tem alguns testes que podem ser feitos além da observação. Agora, o médico ele vai pedir exames clínicos para poder diferenciar se essa criança tem algum outro problema de saúde. Então, se essa criança, por exemplo, é surda, ou se tem um tumor cerebral, ou se essa criança é cega, ou se tem alguma condição que esteja causando sintomas parecidos com o autismo. Tem alguma síndrome que é assim muito semelhante ao autismo? Olha, não tem uma síndrome assim tão semelhante, mas algumas síndromes genéticas podem propiciar também o autismo. Então, por exemplo, a síndrome do X frágil, a gente vê que tem muita relação. Algumas crianças têm síndrome de X frágil e também têm autismo. Então é importante também uma avaliação genética para ver ali o que está acontecendo, se existe uma correlação ou não. A gente vê em muitos filmes que os autistas são muito inteligentes, né? Que eles são muito quietos, eles são introvertidos, não gostam que toque neles, e eles não gostam de som alto, eles não sabem lidar com circunstâncias de surpresas e tudo mais, e que, na verdade, eles são muito inteligentes e trabalham com tecnologia da informação, que já nascem sabendo mexer ali no computador, e entra na NASA, hacker. Isso é real? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o cinema glamoriza algumas situações. Sim. Existem, sim, alguns autistas que têm habilidades especiais, porque os autistas que têm um grau mais leve, às vezes eles têm o que a gente chama de hiperfoco, né? Eles se interessam por algum assunto e daí eles mergulham naquilo, né? Tem, claro, como existem pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, na população geral também existem os autistas que são muito inteligentes. Mas isso não é uma característica específica. Não é regra. Não. Existe uma que a gente chama de síndrome de Asperger, que é
é um autismo mais leve e que neste caso pode ser que eles desenvolvam uma habilidade especial. Mas isso não é muito comum, não. Isso acaba sendo mais a exceção do que a regra. Entendi. E qual o papel da escola e da comunidade na inclusão dessas pessoas? Para a gente falar um pouco sobre cidadania, preconceito. Então, é muito importante que essas pessoas tenham garantido seu espaço na sociedade. Elas merecem ter todos os estímulos que qualquer pessoa e que merecem ser felizes e podem ser felizes do jeito que são. Sim. A escola, ela tem que estar preparada para receber essas crianças. Essas crianças têm direito a um currículo adaptado, têm direito a um tutor ou a um professor auxiliar. Então, muitas vezes em sala de aula, essas crianças vão ter um adulto junto que vai facilitar o aprendizado junto com as outras crianças. Então, essa criança ela não é para ser excluída e nem colocada numa sala à parte, ela vai estar junto com todos, tendo uma atenção ali especial, se for necessário. Isso é lei, doutora? Isso é lei. Para escolas públicas e particulares? Públicas e particulares. Isso é um direito das crianças com autismo. E existe muito preconceito, doutora? Existe, porque as pessoas têm muito preconceito com aquilo que é diferente. Com o desconhecido, né? Aquilo que é diferente do que eu estou acostumada, eu estranho. Agora, as pessoas têm que vencer, né, esse preconceito, porque a gente pode aprender muito com o diferente também. Né? Sim. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar para dizer é o seguinte, que as pessoas às vezes acham que os autistas não têm sentimento. Existe esse mito também, né? Que o autista não se apega. E não, eles são muito amorosos, eles têm um sentimento. Eles querem ter amigos, eles têm um sentimento pelas pessoas, só que a maneira de expressar esse sentimento é diferente. Às vezes eles podem não gostar de muito abraço, de muito beijo, mas eles gostam de ter atenção e eles gostam das pessoas, eles gostam da professora, dos familiares, dos amiguinhos. Eles só precisam que as pessoas compreendam que eles têm um jeito diferente de expressar esse sentimento. Doutora, e o adulto com o transtorno do espectro autista, ele pode trabalhar? Sim, e você sabe, até seria um tema interessante para se falar sobre isso em um outro momento. As pessoas com autismo, elas têm direito a uma cota de trabalho, né? Alguns, na verdade, acabam nem precisando se utilizar disso. Alguns têm uma capacidade uma funcionalidade que acabam entrando no mercado de trabalho. Mas eles podem e devem trabalhar. A gente deve oferecer oportunidade e podem ser funcionários muito prestativos, porque muitos são bastante organizados, têm uma capacidade de foco muito grande. Então, eles devem ser preparados para o mercado de trabalho. Eu acho que as famílias devem ter isso como objetivo, porque a tendência das pessoas é proteger demais, né? Ai, não, eu vou cuidar do meu filho. Mas a gente, assim, como família e como profissionais, a gente tem que ter como objetivo a autonomia da pessoa. Que essa pessoa consiga exercer todas as suas potencialidades de trabalho, de relacionamento, né, de vida mesmo. Então, a gente torce muito e já tive paciente que conseguiu entrar no mercado de trabalho e que está indo muito bem. Muito bem. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos. Eu quero saber aqui da doutora Elisete casos práticos, né, da vivência dela. Lógico que a gente não vai solicitar aí nenhum nome, nem nada, mas para a gente poder concretizar essa ideia de como nós podemos perceber um filho, um filho de um vizinho, de um parente, né, uma pessoa amada que tenha esse problema e como que nós podemos tratar o mais rápido possível. A gente já retorna.
estou aqui com a doutora Lisete de Souza Vidotto. Ela é psiquiatra, especialista em crianças e adolescentes, e estamos conversando sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Doutora, a gente estava conversando sobre a possibilidade do adulto com TEA trabalhar. E eu pergunto o seguinte, quando adulto, ele vai refletir todo o trabalho que foi desenvolvido durante a infância e adolescência, não é isso? Sim. Então, me traz a impressão de que é muito importante, quanto mais cedo começar a trabalhar com essa criança, mais rápido ela vai se desenvolver e melhor ela vai se adaptar ao mundo que a gente vive, é isso mesmo? Perfeitamente. Isso que a gente fala sobre estimulação precoce. Então, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar com essa criança, melhor. E o objetivo tem que ser sempre esse, né? De ajudar essa criança a enfrentar o mundo, a desenvolver sua autonomia, suas potencialidades. Doutora, quem é que dá mais trabalho? A criança ou os pais? Depende da criança, depende dos pais. Mas é uma situação em que a gente precisa muito da parceria dos pais, a gente precisa muito investir nos pais, orientar os pais e acolher também, né? Não é só cobrar deles, a gente também precisa ter uma escuta, um acolhimento, porque a gente sabe que para os pais é um desafio muito grande. E assim, às vezes na família tem mais do que uma criança com autismo, e às vezes a família tem uma criança que tem autismo e uma criança que não tem, mas que também precisa de muita atenção, então os pais têm que se dividir aí, né? Então, realmente... E é genético, por exemplo, podem nascer todos os filhos com autismo? É genético, mas isso nem sempre acontece, né? Não existe um acompanhamento genético, né, que os pais podem fazer com um geneticista, que pode até orientar da probabilidade de ter um segundo filho com autismo, né? Existe essa probabilidade, mas não é muito frequente, né? Entendi. Agora, eu percebo muitas vezes que os pais, a gente que trabalha, né, com mídia, a gente está sempre estudando e sempre buscando informação. Muitos pais negam. Isso é normal? Por exemplo, nega, não, meu filho não tem nada, meu filho não tem nada, meu filho não tem nada, e a hora que vê já está com 5 anos. Perdeu muito tempo. Isso é constante? Eu acho que isso é uma coisa bem frequente e às vezes é o contrário. Às vezes a mãe percebe que aquela criança é diferente, mas as pessoas em volta desqualificam. Imagina, você está exagerando. Né? Às vezes até alguns profissionais que não estão muito familiarizados falam, não, vamos esperar um pouquinho e tal. Então, realmente, se a família está percebendo que essa criança tem algumas características diferentes, especialmente na comunicação e na interação social, procure uma avaliação especializada o mais rápido possível. Se não for, tudo bem. Se não for, tudo bem. Continua, segue a vida. Mas é importante, quanto antes perceber o que está acontecendo, melhor vai ser o trabalho com essa criança, melhor vai ser o resultado. E esse trabalho multidisciplinar, como a senhora falou, ele é importante para que na vida adulta ele possa desenvolver melhor a sua capacidade de entendimento e interação com o meio? Sim, e a sua capacidade de autonomia mesmo, né? De poder se cuidar, né? Isso é muito importante. E a senhora falou sobre os adultos com TEA que podem e devem trabalhar, né? E a senhora falou sobre a cota, né? A senhora quer acrescentar mais alguma questão com relação a isso? Então, a cota é o seguinte, né? As empresas com um número X, desculpa, eu não me lembro o número mínimo de funcionários. Acima de 100 funcionários.
elas, por lei, elas têm que contratar pessoas com algum tipo de deficiência ou pessoas com autismo. O autismo não é considerado uma deficiência, mas ele entra nessa legislação, né? As pessoas com autismo têm uma série de direitos, né? E aí as empresas devem contratar. E aí essa pessoa, que deve ter uma preparação para isso, ela é contratada para exercer uma função que seja compatível com a sua capacidade. Sim. Ali naquela empresa. Né? Doutora, e a pessoa que tem autismo, ela tem que fazer tratamento para o resto da vida? Olha, na verdade, ela vai, depois que ela for crescendo, ela vai trabalhar aquilo que é uma dificuldade. Agora, às vezes uma pessoa que tem um grau leve de autismo, quando chega na idade adulta, pode não precisar de tratamento. Se ele está bem adaptado, se ele está se sentindo bem no ambiente, na vida dele. Às vezes, essas pessoas podem precisar de um atendimento momentâneo, pontual. Então, por exemplo, isso. O autista foi se desenvolvendo, foi estudando, e daí ele passou num concurso público e ele vai começar um trabalho novo. Então, pode ser que nesse momento ele possa ser beneficiado com uma psicoterapia, um trabalho para essa situação da vida dele. Mas não necessariamente que vai precisar de tratamento a vida toda. Né? Vai depender muito do grau de autismo e do momento de vida que a pessoa esteja passando. E a medicação que existe hoje em dia para autismo, são medicações neurológicas como para o Parkinson, para o Alzheimer? Então, na verdade, as medicações que a gente utiliza, elas não são especificamente para o autismo. Elas são medicações para ajudar em algum comportamento que esteja acontecendo em consequência do autismo. Então, se você tem uma criança, por exemplo, que é muito agitada ou muito agressiva, tem crianças que são autoagressivas, se machucam, então aí você precisa de uma medicação para aquela circunstância, né? Para aquele sintoma ou aquela situação. Existem crianças que são muito agitadas e que não conseguem aproveitar a escola, aproveitar as terapias. Então, nesses casos, também se usa uma medicação, seja para ansiedade, seja para agitação, aquilo que a criança está apresentando naquele momento. Mas aí não é para o autismo em si. A medicação é para aquele sintoma, aquela dificuldade daquele momento. Também não é necessário tomar remédio para o resto da vida, não. E o autismo ele pode progredir ou regredir ao longo da vida? Ou nasceu com aquele espectro, né? Dentro daquele espectro vai ficar naquilo? Então, a gente tem que trabalhar para que a pessoa se desenvolva. Existem situações mais raras, situações que existe uma piora por uma condição especial. Mas, normalmente, com o amadurecimento, com o estímulo, com o desenvolvimento, a tendência é que a criança vá criando habilidades e formas de lidar com o mundo e vai ficando melhor. Sempre vai ser um pouquinho diferente. Sempre vai ter alguma dificuldadezinha ali. Mas como todos nós temos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Doutora, a questão da plasticidade, né? Neurológica, neuronal, eu não sei qual seria o termo técnico correto. É possível que o cérebro ele encontre caminhos que ainda não foram, vamos dizer assim, que foram ignorados na formação neurológica do bebê ou não? Sim, ou eu estou viajando? Quando a gente trabalha com estimulação, né, todos esses terapeutas estimulando a criança e brincando, eles têm esse objetivo, que o cérebro vá criando novas conexões para que ela alcance os marcos do desenvolvimento que estão atrasados ou que estão diferentes. Então, por isso que a gente fala que o melhor tratamento para o autismo é a estimulação.
porque é justamente isso. Quando você aprende alguma coisa, quando você aprende a nadar, aprende a dirigir, aprende um idioma, o seu cérebro está fazendo novas conexões. Quando a criança é pequenininha, você tem mais possibilidades ainda de estimulações. Então, por isso que a gente insiste no tratamento precoce, na estimulação precoce. Uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter também curiosidade é: nós que não temos contato com crianças autistas e de repente cai na nossa frente uma situação dessa, né? Seja no trabalho, seja na vida em geral, dentro de um shopping, dentro de casa, uma visita que chegou. Como que a gente deve se comportar, como que a gente deve proceder, né? É difícil para quem não tem contato, não está acostumado, saber como proceder numa situação dessa. O que a senhora pode orientar? Bom, como na maioria das situações, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. Né? Às vezes não fazer nada, né? Ficar ali discretamente e esperar os pais tomarem uma atitude, as pessoas responsáveis, às vezes é a melhor solução. Lógico, se é uma situação que está só você e a criança, não tem nenhum familiar, de você passar tranquilidade para a criança e tentar entender naquele ambiente, naquela situação, o que pode estar causando aquilo. Se é barulho, se é alguma situação no ambiente que possa estar assustando a criança. Tentar levar a criança para um ambiente mais calmo, oferecer uma água, tentar passar tranquilidade e, lógico, fazer contato com os responsáveis. Né? Então, se é, por exemplo, num supermercado, num ambiente que a criança se perdeu dos pais, né? De sempre tentar agir com tranquilidade e evitar tocar na criança, porque tocar na criança pode ser bem assim, ameaçador, se a criança não está acostumada, não te conhece. E procurar, lógico, o contato dos familiares, que eles certamente. E assim, eu sugiro que as pessoas tenham paciência e não façam nenhum pré-julgamento. Isso é importante, né? Porque os pais às vezes ficam muito tristes quando num supermercado, num lugar público, as pessoas querem interferir ou querem criticar. Essas crianças agora estão sofrendo mais por causa da pandemia. Aliás, todas as crianças estão sofrendo com esse isolamento. E às vezes, dentro de casa, elas fazem mais barulho. Às vezes elas têm algumas maniazinhas, algumas coisas que podem causar estranhamento dos vizinhos. Então, que os vizinhos que conversem, que tenham paciência, que tenham uma tolerância, né, doutora? Né? Especialmente as crianças que moram em apartamento. Né? Às vezes tem uns gritos, às vezes tem umas brincadeiras de barulho e tal. E que a gente pede para que as pessoas tenham mais doutora, tolerância. Uma última pergunta para a gente terminar, prometo que é rápido. Animais como cães dóceis fazem bem para crianças autistas? Sim. Podem ajudar? Podem ajudar. Cães, gatos. Tem muitas crianças com autismo que fazem terapia com cavalos, que é a ecoterapia, que também é um trabalho muito interessante para várias circunstâncias, não só para o autismo. Mas a gente vê que realmente é um tipo de estímulo muito legal e os animais têm uma troca afetiva com as crianças, né? E isso realmente é muito interessante. Pode ajudar. Muito bem. Muito legal. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo conosco, por compartilhar conosco, né, toda essa sua experiência, todas essas informações. Isso é muito precioso para todos nós. É esse o grande objetivo do programa Viva a Vida. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Deixe a sua sugestão de pauta lá no nosso YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Espero você lá. Lá tem todos os entrevistados, todas as entrevistas, todos os assuntos. E quero deixar um beijo e a nossa gratidão aqui para o estúdio Dona Isabel Rego. Um grande beijo para todos lá, Isabel, Joel Cruzariol e todas as meninas. Ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso. A Casa Comfort,
Um beijo para a Mônica Coutinho, a Simone Lemos, a Amanda, que cuidam lá de toda a parte terapêutica. É muito interessante, vocês precisam conhecer a Casa Comfort. E também a Goldfinger. Um beijo para o Lucas Finger e para a Daniela, a gerente ali da Praça Dom Epaminondas. Um beijo para você. Fica com Deus. Até a próxima.